Escola Viva já está de volta e nós continuamos conversando sobre o uso do celular na escola com um professor doutor em educação, Clériston Isidro dos Anjos. Professor Clériston, uma outra polêmica também é o uso do celular no intervalo, no recreio. Muitas escolas proíbem, outras não. A questão é que muitos alunos ficam ali durante aquele tempo do intervalo ligados no Facebook, Twitter, nas redes sociais de modo geral, e às vezes há um prejuízo na relação humana, na interação entre eles, na conversa olho no olho, digamos assim. Como é que você vê essa questão? Eu acho que tem uma questão primeira aí, que é quando a gente pensa nessa... de que as crianças, os jovens estão utilizando esses aparelhos no intervalo, que outras possibilidades as escolas estão oferecendo nos intervalos para que as crianças e jovens também não fiquem no celular, não é? Porque se eles estão somente no celular, quais são... Se a gente, por exemplo, vamos pensar nessa possibilidade de eles não utilizarem o celular, que outras possibilidades eles têm no intervalo de atividades? A escola tem que propor isso também, né? Tem que se preparar para isso. Exatamente, porque senão a gente fica só pensando nas questões de proibição e não há possibilidades, não é? Então, a gente precisa pensar que a questão, por exemplo, desse intervalo é um momento também lúdico, não é? Um momento de conversa, de interação, de brincadeira e tudo mais, mas muitas vezes essas instituições não têm outras possibilidades, não é? A gente tem visto também que muitas vezes esses espaços das instituições educacionais às vezes são cada vez mais cheios de prédios e menos de outros espaços, como, por exemplo, espaços que tenham brinquedos ou que tenham uma área verde, que as pessoas possam sentar e conversar debaixo de uma árvore ou pegar um livro. Muitas das gerações anteriores tiveram possibilidades, por exemplo, de brincar nas ruas, não é? Porque a rua era um espaço seguro, em que as crianças, os jovens ficavam até, às vezes, mais tarde brincando nas ruas, não é? E tudo mais. E hoje, com questões de violência, com uma série de outras questões que a gente tem na sociedade, as instituições também assumem um espaço que é fundamental para essa experiência de ludicidade, de interação, de convivência também. E aí, muitas vezes, dentro das instituições, isso também tem sido, de uma certa forma, isso não tem sido garantido, não é? A gente substitui, por exemplo, às vezes, os espaços de natureza por grama sintética, não é? É verdade. A gente substitui, e aí depois a gente quer, por exemplo, que as crianças aprendam a cuidar da natureza, mas não tem, se não a tem escola esse não contato, tem esse cuidado também, né? E aí proíbe também o celular, que é mais uma possibilidade de... porque o fato deles não estarem interagindo e estarem no celular não significa que eles também não estão estabelecendo interação entre eles a partir do dispositivo. Muitas também. vezes pelo WhatsApp, estão conversando pelo WhatsApp ali, no momento. Por isso que eu acho que o caminho por exemplo, as escolas têm também possibilidades de fazer isso. Tem algumas escolas, por exemplo, que já têm, dentro dos seus conselhos escolares, participação de crianças e de jovens dentro do conselho escolar. Em que idade a criança, o adolescente, na sua opinião, tem que ter o celular e levá-lo para a escola? Como é que você vê isso, Clériston? Então, acho que também não é nenhuma questão de idade ideal, mas desse diálogo da família também com a criança e com o adolescente, né? Então, por que e para que dar o celular, não é? Às vezes, algumas preocupações que a gente tem, por exemplo, do pai querer se comunicar com a criança no celular, é de fato uma necessidade real ou é mais uma preocupação, né? Muitas vezes da família que quer também o tempo todo controlar todos os passos, tudo que a criança está fazendo, inclusive na escola, não é? Essa é uma... Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que agora está na adolescência, mas quando ela ainda era muito pequena, ela pediu um celular. Então, os pais dela conversaram com ela a respeito disso. Então, olha, eu tenho tanto que eu posso ou comprar um celular para você, ou a gente fazer um passeio para onde você quiser, ou comprar uma outra coisa para você. O que você
gostaria, por que você gostaria e tal. E depois de um tempo ela recebeu um celular, agora ela tem um celular. Mas os pais também dialogam com ela sobre esses momentos. Né? Houve propostas, né, diferenciadas, né? Exatamente. E foi dialogado também os momentos de uso, não é? Então, porque eu preciso para me comunicar com os meus amigos. Mas você não passa 4, 5 horas na escola junto com seus amigos? Você de fato precisa do celular para se comunicar com eles fora, se você passa todos os dias 4, 5 horas com eles? Eles podem ligar no telefone de casa, não é? Então, tem outras coisas que os pais também vão colocando para ela pensar a respeito disso. Se as famílias, os educadores abrem essas possibilidades, né, de diálogo, de conversa sobre isso, se existe a necessidade de construção de alguns acordos ali, não é? Então, esses acordos não podem ser também impostos pelos adultos, não é? Mas eles precisam ser, de fato, se são acordos, precisa ter esse diálogo, precisa ter essa escuta, não é? A gente não constrói acordos com pessoas com as quais a gente não escuta, não é? E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Em nosso site você confere esta e outras edições do nosso programa. O endereço está aqui na sua tela. Muito obrigada por sua companhia e até a semana que vem.